O sol já estava descendo atrás dos morros quando Mateus parou o que fazia na horta. A enxada ficou suspensa no ar por 1 segundo. Só 1 segundo. O tempo exato que levou para ele perceber que a filha havia parado também. A pazinha de jardim esquecida na mão, os olhos fixos na porteira. Pai, tem alguém ali. Ele levantou o rosto devagar e viu uma mulher, sozinha, parada bem no meio da entrada, sem entrar, sem sair, sem chamar, com uma mala antiga na mão, aquelas de couro gasto, com fecho de metal e uma mochila pesada nas costas. A barriga grande e redonda empurrava o vestido florido cor-de-rosa como se não coubesse mais ali dentro. Ela não gritou, não acenou, não fez nada. Só ficou parada, olhando para os dois com um cansaço no rosto que não era só do corpo. Era o cansaço de quem já foi longe demais, carregando coisas demais, por tempo demais. Mateus cravou a enxada no chão, limpou as mãos na calça de trabalho, respirou fundo pelo nariz e caminhou até a porteira com o passo largo e pesado de sempre. Sentiu a filha grudar no seu lado antes mesmo de dar 3 passos. Lívia tinha esse jeito de aparecer sem fazer barulho e ficar colada nele quando não sabia o que esperar. Ele colocou a mão no ombro dela enquanto caminhava. Ela deixou. Conforme foram chegando, a mulher foi ficando mais nítida. Era jovem, mais jovem do que ele esperava. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. O cabelo castanho escuro estava solto, comprido, com algumas mechas coladas na testa por causa do calor da tarde. O vestido era simples, florido, justo, onde a barriga crescia. Os pés estavam calçados em sandálias rasas que tinham visto dias melhores. Havia poeira no joelho dela, nas canelas, no cabo da mala. Ela tinha caminhado muito naquele estado. Mateus parou a uns 2 metros. Lívia ficou levemente atrás, espremida contra o braço do pai, olhando para a mulher com aquela atenção miúda e intensa que só as crianças de 10 anos conseguem ter, como se estivessem lendo uma página que os adultos ainda não viram. A mulher não desviou o olhar. Tinha orgulho naquele rosto. Mesmo com o cansaço todo, mesmo com a situação toda, ela olhou direto para Mateus sem pedir desculpa por estar ali. Boa tarde, ele disse. A voz saiu mais baixa do que pretendia. Boa tarde, senhor, ela respondeu. E então, sem enrolação, sem floreio, sem mais rodeio do que o necessário, ela disse o que tinha para dizer. Se o senhor me deixar ficar, eu cozinho. Mateus ficou quieto. O vento passou entre os 3. Lá no terreiro, uma das galinhas cacarejou. O sol continuou descendo atrás dos morros, como se aquele momento não pesasse nada. Ele olhou para ela, para a barriga grande, para a mala velha, para os joelhos empoeirados, para o rosto que não implorava, mas também não fingia que estava bem. Dentro dele, a resposta já estava formada. Era a resposta que qualquer homem de bom senso daria. Não tenho espaço, não é minha responsabilidade. Tenho uma filha para criar. Palavras justas, palavras que ele poderia dizer e dormir tranquilo. Ele abriu a boca e então olhou para o rosto dela mais uma vez. Não havia lágrima, não havia drama. Havia apenas uma mulher que havia chegado ao limite do que se consegue carregar sozinha e que mesmo assim tinha tido orgulho suficiente para oferecer trabalho em vez de pedir caridade. Eu cozinho. Mateus sentiu algo se mover dentro do peito. Não era compaixão fácil, era reconhecimento. O tipo de coisa que só quem já carregou peso demais consegue ver no outro. Ele olhou para Lívia. A menina estava com os olhos na mulher. Não era medo no rosto dela, era curiosidade. E alguma coisa mais, que ele não soube nomear naquele momento. Mateus virou de volta para Ana. Como é seu nome? Ela piscou, como se não esperasse essa pergunta. Ana. Ele ficou um segundo mais em silêncio. Depois, deu um passo para o lado e abriu a porteira de madeira com a mão. Vem! Disse ele, só isso. Ana olhou para ele por um instante, como se precisasse ter certeza de que havia escutado certo. Depois pegou a mala com as 2 mãos, ajeitou a mochila no ombro e entrou. Lívia recuou um passo, ficou olhando para a mulher passar. Mateus fechou a porteira atrás dela e começou a caminhar em direção à casa. Os 3 foram juntos pelo caminho de terra batida,
sem dizer nada. O sol terminou de se esconder atrás dos morros, e a fazenda, que há anos conhecia apenas 2 pares de passos, ouviu pela primeira vez o som de um terceiro. A casa não era grande, mas era sólida. Construída pelo pai de Mateus, melhorada por Mateus, mantida pelos dois, ele e Lívia, com o esforço que tinham. Paredes de tijolo rebocado, telhado de barro escuro, varanda de frente com 2 cadeiras de balanço com os braços gastos de tanto uso. Uma jabuticabeira torta do lado esquerdo que Lívia subia desde os 6 anos, apesar das proibições do pai. Por dentro, a casa era limpa, organizada. Tinha o cuidado de quem aprendeu a fazer as coisas sem ser ensinado. Mas tinha também o silêncio específico das casas, onde falta alguém. Não era um silêncio barulhento, era o tipo quieto, o tipo que você só nota quando para de se mexer, o tipo que mora nos cantos, na hora do jantar, no fim do dia, quando as tarefas acabam e não tem mais nada para fazer além de existir. Mateus abriu a porta e entrou primeiro. O quarto lá do fundo está vazio, ele disse sem olhar para trás. Tem uma cama, um armário. Não é muito. É mais do que preciso, Ana respondeu. A voz era baixa, mas firme. Ele atravessou a sala em silêncio e foi até a cozinha pegar um copo d'água. Líquide de poço, fresca, boa. Voltou e colocou na bancada sem cerimônia. Bebe. Ana pousou a mala no chão. Tirou a mochila do ombro com um cuidado que parecia alívio e pegou o copo com as 2 mãos. Bebeu devagar. Fechou os olhos por um segundo. Mateus observou sem querer observar. Lívia tinha ficado na porta da cozinha, encostada na madeira com os braços cruzados, um jeito que ela tinha herdado do pai sem perceber, olhando para a mulher com aquele silêncio calculado de criança que ainda não decidiu o que pensar. Ana abaixou o copo e viu a menina. Sorriu, só um pouco, o suficiente. Você é a Lívia? Perguntou ela. A menina não respondeu imediatamente. Depois, com cautela. Como a senhora sabe meu nome? Seu pai falou lá fora, Ana disse. Quando foi abrir a porteira, ele disse, fica aqui, Lívia. A menina olhou para o pai. Mateus encolheu os ombros levemente, como quem confirma sem querer. Lívia descruzou os braços. Não disse nada, mas saiu da porta e foi sentar na cadeira da sala, de onde podia ver a cozinha sem estar dentro dela, ainda observando, mas um pouco mais perto. Naquela noite, Ana cozinhou. Não era muito o que tinha na despensa. Uns tomates, cebola, alho, um pedaço de carne que Mateus havia deixado descongelando desde o meio-dia sem muita intenção. Feijão que ainda estava de molho. Arroz, farinha, mas o que saiu daquele fogão a lenha naquela noite foi mais do que Mateus esperava. O cheiro tomou a casa de um jeito diferente. Não era que ele não soubesse cozinhar. Sabia. Fazia o necessário, o suficiente, o que Lívia precisava. Mas havia algo no cheiro daquela comida que era diferente. Mais redondo, mais cheio, como se o tempero soubesse de alguma coisa que ele havia esquecido. Lívia ficou na soleira da cozinha por um tempo, fingindo que estava passando. Depois, ficou parada por um tempinho. Depois, encostou no batente. O senhor tem louro? Ana perguntou sem se virar. Tem, Mateus respondeu da sala. No armário de cima, atrás do sal. Eu pego, Lívia disse. Antes que ninguém pedisse, ela entrou na cozinha, pegou o frasco de louro e colocou na mão de Ana. Ana agradeceu sem fazer alarde. Só um obrigada, Lívia. Simples, natural, como se a menina já fosse dali. E Lívia voltou para o batente, mas dessa vez ficou dentro da cozinha. Os 3 jantaram juntos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 3 pessoas que ainda não sabem o que dizer umas para as outras, mas que também não sentem necessidade de inventar. Mateus comeu devagar. A comida estava boa, melhor do que boa. Ele não disse nada sobre isso. Só comeu. Lívia comeu com mais atenção do que o normal. O jeito de prestar atenção no gosto, de olhar para o prato antes de levar o garfo à boca. Coisa que ela não fazia com a comida do pai. Ana comeu pouco, mas comeu. Tinha a mão na barriga de vez em quando, um gesto automático, como quem verifica que tudo está bem lá dentro. Quando terminou, levantou para lavar a louça. Eu lavo, Mateus disse. O senhor trabalhou o dia todo.
Ela respondeu. Eu fico com isso. Ele não respondeu. Deixou. Lívia ficou na mesa por um tempo, passando o dedo na toalha xadrez. Depois olhou para Ana, que lavava a louça de costas, a barriga empurrando levemente contra a pia. Quanto tempo falta? A menina perguntou. Ana se virou um pouco. Pra quê? Pro bebê nascer. Ana fez uma pausa. Depois sorriu. Dessa vez um sorriso maior, que chegou até os olhos. Umas 3 semanas. Talvez menos. Lívia assentiu. Ficou quieta por um momento. É menino ou menina? Ainda não sei. Eu acho que é menina, Lívia disse, com a seriedade de quem não está chutando. Mas concluindo, Ana deu uma risada baixinha. O som era suave, genuíno, e foi pela casa como se a casa não soubesse muito bem o que fazer com aquilo. Da sala, Mateus ouviu, não se mexeu. Ficou olhando para a janela escura da noite, para o reflexo fraco da lamparina no vidro, para nada em particular. Dentro do peito, alguma coisa estava quieta de um jeito diferente do de sempre. Não era paz. Ainda não. Era só silêncio com uma pessoa a mais dentro. E por algum motivo que ele não estava pronto para entender, aquilo não pesava. Pesava diferente. Mateus acordou antes do sol, como sempre. Era um hábito que não precisava de despertador. O corpo dele tinha aprendido sozinho ao longo dos anos. A hora exata em que a escuridão começa a clarear nas bordas, quando os grilos param e os pássaros ainda não começaram. Aquele intervalo quieto entre a noite e o dia que parecia existir só para ele. Ele se sentou na cama devagar, passou a mão no rosto. Ficou um segundo parado no escuro, como fazia toda manhã, não pensando em nada específico, só deixando o dia entrar aos poucos. Então lembrou. Tinha alguém no quarto do fundo. Levantou com mais cuidado do que o normal. Calçou as botinas sem fazer barulho, pegou a camisa do gancho atrás da porta e saiu para a varanda antes de acender qualquer luz. O céu estava daquele azul escuro de madrugada, com as últimas estrelas ainda firmes no alto. A fazenda dormia ao redor. O pasto quieto, o curral com os animais parados, a horta uma massa escura e baixa perto da cerca. A jabuticabeira do lado da casa era uma sombra torta contra o céu. Mateus ficou ali por um momento, de pé na varanda, as mãos nos bolsos. Pensou no que havia feito na tarde anterior. Não se arrependia, mas também não sabia muito bem o que havia feito. Tinha aberto a porteira para uma mulher que não conhecia, grávida, sozinha, sem saber de onde vinha nem para onde ia. Tinha dado a ela um teto e uma cama. Tinha comido a comida que ela cozinhou. E agora ela estava lá dentro, dormindo no quarto do fundo, com uma barriga que daqui a pouco ia virar uma criança. Mateus respirou fundo. Uma coisa de cada vez, ele pensou. Era o único jeito que conhecia de encarar qualquer coisa que não cabia dentro do que ele entendia. Desceu os degraus da varanda e foi cuidar dos animais. O sol ainda estava nascendo quando ouviu a porta da cozinha abrir. Ele estava no curral, dando milho para as galinhas, de costas para a casa. Ouviu o rangido da dobradiça, aquele rangido específico da porta dos fundos que ele nunca havia consertado porque havia se acostumado com o som. Virou o rosto por cima do ombro. Ana estava na soleira de pé, com um chale fino nos ombros por causa do frio da manhã. O cabelo ainda solto, um pouco bagunçado do sono. Ela olhou ao redor, procurando com os olhos. Quando viu Mateus no curral, acenou levemente com a cabeça. Ele fez o mesmo. Ela entrou na cozinha e fechou a porta. 2 minutos depois, o cheiro de café começou a sair pela janela. Mateus ficou parado com o saco de milho na mão, olhando para as galinhas que bicavam o chão, e não disse nada para ninguém. Mas o cheiro de café naquela hora era uma coisa que ele havia deixado de ter faz tempo. Ele mesmo fazia café, claro, mas fazia depois que voltava do curral, às pressas, quente demais para beber logo, tomado em pé na pia antes de pegar a enxada. Não era a mesma coisa. Havia algo diferente em chegar e o café já estar pronto. Ele não soube nomear o que era. Guardou o pensamento no mesmo lugar onde guardava as outras coisas que não sabia nomear e continuou o trabalho. Lívia acordou como sempre acordava. De repente, não havia sonolência nela de manhã. Era um interruptor.
Ou estava dormindo ou estava de pé, sem meio termo. Sentou na cama, colocou os pés no chão frio e por um segundo ficou com aquela cara de quem está se lembrando de alguma coisa. Então, lembrou também. Levantou devagar, foi até a porta do quarto e abriu um fresta. O corredor estava quieto. Mas da cozinha vinha barulho, o tilintar suave de uma colher numa xícara, o rangido do armário sendo aberto, o chiado baixo do fogão. Lívia ficou na fresta por um momento. Depois foi ao banheiro, lavou o rosto, penteou o cabelo com os dedos porque o pente estava na gaveta e ela não queria fazer barulho. E foi até a cozinha na ponta dos pés. Ana estava de costas para ela, mexendo algo no fogão. A chaleira já estava posta na beira. Na mesa havia 3 xícaras, 3, não 2, e um pires com açúcar. Lívia parou na porta. Ana não havia se virado, mas disse: "Bom dia, Lívia." A menina franziu o senho. "Como a senhora sabe que sou eu? Seu pai tem botina." Ana respondeu sem se virar. "Você não." Lívia olhou para os próprios pés descalços. Fez uma careta pequena, não de raiva, de algo entre a surpresa e o desgosto de ter sido descoberta tão fácil. Entrou na cozinha e sentou na cadeira de sempre. A da esquerda, a que ficava de frente para a janela. Ana colocou uma xícara na frente dela. Café com leite. Mais leite do que café, quentinho. Lívia olhou para a xícara. Depois olhou para a Ana, que já havia voltado para o fogão. "Como a senhora sabia que eu gosto com mais leite?" "Não sabia," Ana disse simplesmente. "Mas você tem 10 anos. Imaginei." Lívia ficou em silêncio. Pegou a xícara com as 2 mãos e bebeu um gole. Estava bom. Ela não disse isso, mas bebeu mais um gole. Mateus entrou pela porta dos fundos quando o sol já estava 1 palmo acima dos morros. Bateu as botinas na soleira para tirar a terra, pendurou o chapéu no gancho e foi direto à pia lavar as mãos. O café estava na mesa, a xícara dele ainda vazia esperando. Havia biju de milho num prato no centro. Ele nem havia visto biju na despensa, mas de alguma forma Ana havia encontrado e feito. Lívia estava sentada com o caderno aberto na mesa, fingindo que estudava, mas com os olhos indo e voltando para Ana, que lavava as folhas de couve na pia. Mateus se sentou, serviu o café, pegou um biju. Silêncio. Não era incômodo, era o silêncio da manhã de fazenda, que tem textura própria. Os pássaros lá fora, o vento nas folhas da jabuticabeira, o som distante do gado no pasto. "Tem o que precisa fazer hoje?" Mateus perguntou sem olhar para Ana. "Tenho," ela respondeu. "Posso organizar a despensa, lavar a roupa que estava no cesto e fazer o almoço." "A despensa não precisa," ele disse. "Eu sei onde está cada coisa." "Tudo bem," ela concordou sem discutir. "A roupa sim," ele continuou. "E o almoço?" Ana assentiu. Lívia estava ouvindo tudo com o lápis parado no caderno. Mateus terminou o café, pegou o chapéu de volta e foi para a roça. Antes de sair, parou na porta por um segundo. "Tem sol forte hoje. Não fica muito tempo no terreiro." Ele disse isso sem virar. Não ficou esperando resposta. Saiu. Ana ficou olhando para a porta fechada por um momento. Lívia ficou olhando para Ana. "Ele é assim," a menina disse, como se estivesse explicando o manual de alguma coisa. "Fala pouco, mas quando fala, é porque está preocupado." Ana virou para ela com um leve sorriso. "Eu percebi." Lívia fechou o caderno. "Eu vou ajudar na roupa," disse ela, e levantou antes que alguém pudesse concordar ou discordar. Amanhã passou com as 2 no terreiro. Ana lavava, Lívia enxaguava e estendia. Era uma divisão que não havia sido combinada. Foi acontecendo naturalmente, cada uma encontrando seu lugar sem precisar de instrução. O sol foi esquentando devagar. A sombra da mangueira cobria metade do terreiro e as 2 foram se movendo junto com ela, sem combinar isso também. Lívia trabalhava em silêncio, mas o silêncio dela era diferente do silêncio do pai. Era um silêncio pensante, de criança que está processando, que está formando perguntas, que está chegando perto de fazer alguma coisa. Chegou perto depois de um tempo. "Quanto a senhora tem?" ela perguntou do nada. Ana pegou outra peça do balde. 24 anos. Lívia considerou isso como se fosse uma informação importante. "Meu pai tem 32. "Eu sei."
Ana disse. Como a senhora sabe? Ele me contou ontem, quando mostrou o quarto. Lívia franziu o senho de novo. O pai havia contado isso? O pai que não falava nada havia contado a idade dele para uma estranha no primeiro dia? Ela esticou uma camisa no varal e ficou quieta por um momento. Depois, e o pai do bebê? Ana não parou de trabalhar, mas havia algo que mudou levemente no ombro dela. Uma tensão pequena que passou rápido. Não tá mais, ela disse. Simples, sem drama. Lívia não perguntou mais nada sobre isso. Tinha aprendido com o pai que certas respostas curtas eram o suficiente. Que quando alguém respondia assim, era porque a história era comprida demais ou doída demais, e que em nenhum dos dois casos adiantava puxar o fio. O meu pai também ficou sozinho, a menina disse depois de um tempo. Minha mãe morreu quando eu nasci. Ana parou. Virou para a menina. Lívia estava esticando uma calça no varal, de costas, como se tivesse dito a coisa mais corriqueira do mundo. Eu nem conheci ela, a menina continuou. Mas meu pai tem uma foto dela na gaveta da mesa de cabeceira. Eu já vi. Ana ficou olhando para ela por um momento. Ela era bonita? Ana perguntou com cuidado. Lívia se virou. Pensou sério. Era, mas meu pai nunca mostra a foto para ninguém, nem para mim direito. Ela deu de ombros. Eu acho que dói ainda. Ana assentiu devagar. As duas ficaram em silêncio por um tempo. O vento passou e balançou as roupas estendidas. Um sabiá cantou lá na cerca. Lívia foi pegar mais uma peça do balde. A senhora não vai perguntar mais nada? Ela disse. Não, Ana respondeu. Por quê? Porque você já me contou o que queria contar. Lívia ficou parada com a roupa na mão, olhando para Ana. Tinha alguma coisa no rosto dela que não era exatamente desconfiança mais. Não era confiança ainda. Era aquele intervalo entre os dois. O lugar onde as pessoas ficam quando estão decidindo. Ela esticou a roupa no varal sem dizer nada, mas ficou do lado de Ana o resto da manhã. O almoço foi arroz, feijão, couve refogada e um frango que Ana havia temperado desde cedo com alho, limão e ervas que havia encontrado no quintal. Manjericão selvagem, um pé de alecrim torto que ninguém havia plantado de propósito e que crescia do lado da cerca, como se sempre soubesse que ia ser útil um dia. Mateus entrou, lavou as mãos, sentou, colocou comida no prato, comeu. Depois de um tempo, sem levantar o rosto do prato. Tá bom. Ana estava servindo Lívia do outro lado da mesa. Obrigada, ela disse. Lívia olhou para o pai, depois olhou para Ana, depois olhou para o próprio prato. Havia algo diferente naquela mesa, e ela sabia disso. Não sabia ainda se gostava, não sabia ainda se tinha medo, mas sabia que era diferente. Que 3 pessoas numa mesa de fazenda que havia anos conhecia só 2, era uma coisa que mudava o tamanho do silêncio, a direção do barulho, o peso do ar. Ela pegou o garfo, comeu e não reclamou de nada. À tarde, enquanto Mateus voltava para a roça e Lívia ficava com o caderno de matemática na varanda, Ana foi até o quarto do fundo e sentou na beira da cama. Ficou ali por um tempo com as mãos na barriga. O bebê se mexeu. Uma mexida suave, daquelas que pareciam mais um estiramento do que um chute. Ela colocou a palma da mão aberta e esperou mais um movimento. Não veio, mas ela ficou com a mão ali mesmo assim. Olhou ao redor do quarto. Era simples. A cama, um armário de madeira, uma janela pequena com vista para o lado da jabuticabeira. Havia uma mancha de umidade velha no canto do teto que ninguém havia pintado. A janela tinha cortina de algodão branco que estava um pouco amarelada pelo tempo. Era o quarto mais simples em que ela havia dormido em muito tempo. E havia sido a noite mais tranquila que ela havia tido em muito mais tempo ainda. Ela não havia chorado quando chegou. Não havia chorado quando o fazendeiro quieto havia aberto a porteira sem fazer perguntas. Não havia chorado quando a menina havia ficado olhando para ela com aqueles olhos grandes e sérios. Mas ali, sozinha no quarto, com a mão na barriga e o som do vento na jabuticabeira, alguma coisa a apertou no peito de um jeito diferente. Não era tristeza. Era alívio, o tipo de alívio que só vem quando você para de andar, quando finalmente põe a mala no chão, quando percebe que chegou a algum lugar, mesmo sem saber ainda se esse lugar vai durar. Ela respirou fundo. Tô aqui, ela disse baixinho,
para a barriga. Tô aqui. Naquela noite, depois do jantar, Lívia foi para a cama mais cedo do que o normal. Mateus ficou na varanda como sempre fazia. A cadeira de balanço, o escuro da noite, os sapos cantando no brejo lá atrás. Ana apareceu na porta depois de um tempo com uma xícara de chá nas mãos. Posso? Ela perguntou, olhando para a cadeira vazia ao lado. Mateus fez um gesto com a cabeça. Ela sentou devagar. A barriga exigia cuidado em tudo. Cada movimento tinha que ser calculado. Ficou com a xícara nas mãos, olhando para o escuro. Ficaram em silêncio por um tempo razoável. Não era o silêncio de quem não tem nada para dizer. Era o silêncio de quem ainda não conhece o ritmo do outro. Obrigada, Ana disse por fim. Já falou isso antes, Mateus respondeu. Sei, mas não é só pela comida e pelo quarto. Ela fez uma pausa. É por não ter feito perguntas. Mateus balançou levemente na cadeira. As perguntas você responde quando quiser, ele disse. Ou não responde. Não é da minha conta. Ana olhou para ele de lado. A maioria das pessoas acha que é. Ele não respondeu. Ela tomou um gole de chá. Sua filha é ótima, disse ela depois. Algo mudou levemente no rosto de Mateus. Não era exatamente um sorriso. Era o que um sorriso seria se ele houvesse esquecido como se fazia. Ela é, ele disse. Parece muito com o senhor. Todo mundo fala isso. É verdade. O jeito de ficar quieta, observando tudo. Ana deu uma risada suave. Me deixou um pouco nervosa de manhã. Ela não morde, Mateus disse. Ana riu de novo. Dessa vez um pouco mais. Mateus não riu, mas o balanço da cadeira ficou um pouco mais solto. Ficaram ali mais um tempo, os dois, enquanto a noite fazia seus barulhos ao redor da fazenda. Sapos, grilos, o vento, o gado longe, uma coruja em algum lugar que Mateus nunca havia descoberto. Ana terminou o chá, levantou com cuidado. Boa noite, ela disse. Boa noite, ele respondeu. Ela entrou. A porta fechou com aquele rangido da dobradiça que ele nunca havia consertado. Mateus ficou mais um tempo na varanda sozinho. O escuro era o mesmo de sempre. A fazenda era a mesma de sempre. Mas havia algo que havia mudado de lugar dentro daquele silêncio, e ele não estava pronto para ir atrás do que era. Então ficou parado, balançando devagar, até que o sono veio. Lívia tinha um lugar só dela na fazenda. Era um galho grosso da jabuticabeira. O segundo a partir de baixo, do lado que pegava sombra à tarde. Ela havia descoberto aquele galho aos 7 anos, e desde então era o lugar onde ia quando precisava pensar, quando estava brava, quando estava triste, quando não sabia bem o que estava sentindo, mas sabia que precisava ficar quieta por um tempo. O pai fingia que não sabia que ela subia lá. Ela fingia que acreditava nisso. Era um acordo silencioso dos dois, daqueles que nunca precisam ser ditos em voz alta para funcionar. Na manhã do terceiro dia, depois da chegada de Ana, Lívia foi para o galho mais cedo do que o normal. Sentou, ajeitou as pernas e ficou olhando para a casa. Dava para ver a janela da cozinha dali, e dava para ver Ana se movendo dentro. A silhueta pela cortina branca amarelada, o braço que mexia alguma coisa no fogão, a barriga grande que mudava o formato de tudo. Lívia ficou olhando por um tempo. Não era raiva o que ela sentia. Ela havia tentado identificar isso nos últimos dias. Havia vasculhado por dentro, procurando raiva, e não havia encontrado. O que havia era mais complicado do que raiva. Era uma mistura que ela não tinha nome ainda. Uma parte era estranheza, outra parte era aquela sensação de quando alguém senta no seu lugar preferido, sem saber que era o seu lugar preferido, e você não pode reclamar porque a pessoa não sabia. Ana não havia feito nada errado. Esse era o problema. Se houvesse feito algo errado, seria mais fácil. Lívia podia lidar com o errado, sabia o que fazer com o errado, ficava brava, falava para o pai, resolvia. Mas Ana acordava cedo, cozinhava bem, não reclamava de nada, não fazia perguntas que não devia, não tentava ser o que não era. E o pai havia dito tá bom para a comida dela. O pai que comia o que tinha sem comentar nada havia dito tá bom. Lívia
havia notado. Havia notado e havia guardado esse detalhe num lugar dentro dela, onde guardava as coisas que ainda estava processando. Ela olhou para a barriga de Ana através da janela. O bebê. Esse era o outro lado da mistura, porque por mais que ela tentasse, não conseguia não ficar curiosa sobre o bebê. Desde pequena que ela queria um irmão. Nunca havia pedido em voz alta, porque sabia que o pai ficaria com aquela cara triste que ele tinha quando o assunto chegava perto demais do que ele não queria tocar. Mas havia querido, em silêncio, do jeito que se quer as coisas que parecem impossíveis. E agora havia um bebê chegando. Não era o irmão que ela havia imaginado. Não era da forma que ela havia imaginado. Mas era um bebê. E ficava difícil ficar totalmente de fora de um bebê que estava chegando, que se mexia dentro de uma barriga, que em pouco tempo ia ser uma pessoa pequena, com mãos pequenas e pés pequenos, e aquele cheiro que os bebês têm, que Lívia não sabia de onde conhecia, mas conhecia. Ela ficou no galho até o sol esquentar. Depois desceu e foi tomar café. Foi numa tarde de terça-feira que aconteceu a primeira coisa de verdade entre as duas. Mateus havia ido até a cidade resolver uma questão de nota fiscal com o comprador do milho, uma das burocracias chatas da fazenda que ele deixava acumular até não ter mais jeito. Tinha dito que voltava antes do jantar. Lívia e Ana ficaram sozinhas. A menina passou a manhã com o caderno, fingindo estudar. Na verdade, desenhando cavalos nas margens da folha, como sempre fazia quando estava entediada. Ana havia lavado o banheiro, organizado a despensa, do jeito que não atrapalhava o jeito do pai, e estava agora sentada na varanda, descascando mandioca para o jantar. Lívia ficou olhando pela janela da sala. Ficou, até que ficou claro que ficar olhando pela janela era mais trabalhoso do que simplesmente ir até lá. Ela saiu pela porta da frente e foi sentar no degrau da varanda, um pouco afastada de Ana, como se tivesse ido para o degrau por coincidência e a presença de Ana ali fosse um detalhe. Ana não disse nada. Continuou descascando a mandioca com aquela faca grande de cabo de madeira, o movimento firme e regular de quem fez isso muitas vezes. Ficaram assim por um tempo. Posso tentar, Lívia disse, olhando para a mandioca. Ana estendeu a faca e um pedaço sem dizer nada. Lívia pegou e tentou. Saiu uma casca grossa e regular, levando muito da mandioca junto. Assim não, Ana disse com calma. Deixa eu mostrar. Ela não pegou a faca de volta. Ficou do lado de Lívia e guiou com a voz. Vai mais de lado, com a faca quase deitada. Você não tá raspando, tá deslizando. Lívia tentou de novo. Saiu melhor. Isso, Ana disse. Lívia fez mais um pedaço. Depois, mais um. Pegou o jeito e ficou em silêncio, trabalhando, com aquela concentração que ela botava nas coisas quando queria fazer direito. Ana voltou para a própria mandioca. As duas descascaram juntas por um tempo sem falar. Então, o bebê chutou. Foi um chute visível. A barriga de Ana se moveu do lado de fora, uma ondulação rápida que Lívia viu com o canto do olho e não conseguiu fingir que não viu. Ela parou, ficou olhando para a barriga de Ana com os olhos arregalados. Eu vi, ela disse. Ana deu uma risada suave. Ele tá acordado. Ele, Lívia se endireitou. Então é menino? Não sei. Ana disse. Falo ele sem querer. Lívia ficou olhando para a barriga. Havia uma tensão nela. Aquela tensão de criança que quer muito fazer alguma coisa, mas não sabe se pode. Posso? Ela começou. Parou. Ana olhou para ela. Pode, disse Ana, sem precisar ouvir o resto da pergunta. Lívia colocou a mão na barriga de Ana com muito cuidado, como se estivesse tocando em algo que podia quebrar. A palma dela era pequena, morena de sol, com um calozinho no dedo indicador de tanto segurar a enxada. Ficou assim por um momento. Nada. Ela estava prestes a tirar a mão quando sentiu uma pressãozinha suave por baixo da palma. Breve, mas real. Lívia soltou o ar pela boca. Senti, ela disse quase em voz de sussurro. Ele sentiu você também, Ana disse. A menina ficou com a mão parada ali,
quieta, com o rosto virado para a barriga, como se estivesse escutando. Havia uma expressão nela que Mateus teria reconhecido, aquela expressão de quando Lívia estava sentindo alguma coisa grande demais para caber em palavras e então ficava quieta para não derramar. Depois de um tempo, ela tirou a mão devagar, pegou a faca e voltou para a mandioca. Mas o ombro dela estava um pouco mais perto de Ana do que antes. Naquela tarde, enquanto o feijão cozinhava no fogão, Lívia ficou sentada na mesa da cozinha e Ana ficou de pé na pia. A conversa foi acontecendo do jeito que as conversas acontecem quando ninguém está forçando. Aos poucos, com pausas, sem direção certa. Como era onde a senhora morava? Lívia perguntou. Cidade pequena, Ana respondeu. Bem menor que essa daqui perto. Por que a senhora saiu? Ana enxagou uma tigela antes de responder. Às vezes a gente precisa ir embora de um lugar para conseguir começar de novo. Lívia ficou quieta, processando isso. Meu pai nunca foi embora, ela disse. Ele ficou aqui sempre, mesmo quando minha mãe morreu. Cada um tem um jeito, Ana disse. A senhora acha que ele devia ter ido embora? Não, Ana disse sem hesitar. Eu acho que ele ficou por você. Lívia olhou para as próprias mãos na mesa. Às vezes eu fico pensando, ela disse mais baixo, se ele teria ficado assim tão quieto se eu não tivesse nascido. Se ele teria, sei lá, ido buscar alguém. Ana secou as mãos no pano de prato e se virou para a menina. Olhou para ela por um momento. Você já perguntou para ele? Não. Por quê? Lívia deu de ombros. Mas havia uma resposta ali que ela não disse. Porque tinha medo da resposta. Porque se o pai dissesse que sim, que teria ido buscar alguém, isso significava que ela havia sido o motivo pelo qual ele ficou parado. E se o pai dissesse que não teria ido de jeito nenhum, isso também doía, por outro motivo que ela não sabia explicar direito. Era mais fácil não perguntar. Ana foi até a mesa e sentou na cadeira do lado. Ficou olhando para a menina. Lívia, ela disse, com uma voz que não tinha pressa. Seu pai ficou por você. E isso é diferente de ficar parado por causa de você, entende? A menina olhou para ela. Não tenho certeza. Ficar por alguém é escolha, Ana explicou. É amor, não é prisão. Ela fez uma pausa. Você não prendeu seu pai em lugar nenhum. Você deu um motivo para ele continuar. Lívia ficou olhando para Ana por um tempo. Havia alguma coisa no rosto da menina que estava se movendo por baixo. Alguma coisa que estava sendo assentada, organizada, colocada no lugar certo depois de muito tempo, ocupando um lugar errado dentro dela. Ela não disse nada, mas não desviou o olhar. E Ana também não desviou. Foi um daqueles momentos que não precisam de palavras, porque as palavras já haviam feito o trabalho delas. Mateus voltou da cidade quando o sol já estava baixo. Entrou pela porta dos fundos, pendurou o chapéu, lavou as mãos. O cheiro do feijão tomava a casa inteira, com linguiça, com folha de louro, com aquele fundo de fumaça do fogão a lenha que não tinha igual. Foi até a sala. Lívia estava no chão com o caderno de desenho, o de verdade, não o de escola, desenhando algo com o lápis de cor. Ana estava na poltrona velha de couro que ficava no canto, com um livro fino no colo lendo. Os dois pares de olhos se viraram para ele quando entrou. Resolveu? Lívia perguntou. Resolvi, ele disse. Deu mais trabalho do que devia. Tem feijão, ela informou, voltando para o desenho. Mateus olhou para Ana. Ela havia voltado para o livro. Ele ficou parado na entrada da sala por um segundo. Havia algo naquela cena que ele não sabia o que fazer. Não era nada extraordinário. Uma criança no chão com lápis de cor, uma mulher lendo na poltrona. Coisas simples, coisas que aconteciam em casas por todo o Brasil naquele exato momento. Mas naquela casa, naquele fim de tarde, era a primeira vez em muitos anos que alguém além de Lívia estava na sala quando ele chegava. E a sala não parecia a mesma sala, parecia maior, ou menos vazia, ou as duas coisas juntas. O que não fazia sentido matemático, mas fazia algum outro tipo de sentido que ele não tinha nome. Ele foi para a cozinha servir água e não pensou mais nisso, ou fingiu que não pensou. Depois do jantar, quando Lívia já estava no quarto e a louça estava lavada, Mateus foi até a varanda. Ana apareceu um pouco depois, como havia feito na noite anterior. Desta vez, não perguntou se podia, só foi até a cadeira e sentou. Mateus notou isso, não disse nada. Ficar
ficaram em silêncio por um tempo. Sua filha me fez uma pergunta hoje, Ana disse. Ela faz muitas. Essa foi diferente. Ana fez uma pausa. Ela perguntou se você teria ido embora daqui se ela não tivesse nascido. Mateus parou de balançar a cadeira. Ficou quieto. O que você respondeu? Ele perguntou, depois de um tempo. Respondi o que eu achava. Ana olhou para o escuro. Mas acho que essa é uma conversa que ela precisa ter com você. Ele ficou em silêncio de novo. Lá fora, os sapos cantavam. A coruja fez seu barulho no lugar que ele nunca havia descoberto. Ela nunca perguntou isso para mim. Ele disse, mais para si mesmo do que para Ana. Às vezes, a gente precisa de um estranho para conseguir dizer em voz alta o que não consegue dizer para quem ama, Ana disse. Mateus não respondeu, mas ficou olhando para o escuro com aquela expressão de homem que estava revisando alguma coisa por dentro, abrindo uma gaveta que havia ficado fechada tempo demais, depois de um tempo longo. Eu nunca ia ter ido embora, ele disse, baixo, firme. Com ela ou sem ela, essa fazenda é minha vida, mas com ela, ele parou, recomeçou. Com ela foi diferente. Foi mais. Ana ouviu sem dizer nada. Ela tem que saber disso. Ana disse por fim. Eu sei, ele respondeu. A noite ficou entre eles por mais um tempo. Depois, Ana se levantou com cuidado, desejou boa noite e foi para dentro. Mateus ficou na varanda. Amanhã, ele pensou. Amanhã eu falo com ela. E desta vez, ele não estava fugindo do pensamento. Estava indo em direção a ele. Na manhã seguinte, bem cedo, antes do sol esquentar, Mateus foi até o quarto da filha. Lívia estava acordada. Ela sempre acordava cedo, mesmo que ficasse na cama um pouco mais. Estava deitada de lado, olhando para a janela. Mateus entrou e sentou na beira da cama sem cerimônia. Lívia se virou e ficou olhando para ele. Ele ficou um momento sem falar, do jeito dele, procurando as palavras no lugar onde as palavras ficavam quando ele precisava delas, que não era um lugar fácil de acessar. Ana me falou que você fez uma pergunta ontem. Lívia ficou quieta. Eu nunca fui embora porque não quis ir, ele disse. Essa fazenda, você, essa vida, isso é o que eu escolhi. Não foi porque me senti preso, foi porque era onde eu queria estar. Ele fez uma pausa. Você entende? Lívia ficou olhando para o pai. Tinha uma película brilhante nos olhos dela que não desceu. Ela prendeu, do jeito dela. Entendo, ela disse. Bem, ele respondeu e se levantou. Foi até a porta. Parou, virou. Você é o melhor que eu já fiz na vida, ele disse. Simples, direto, sem enfeite. Só quero que você saiba disso. E saiu. Lívia ficou na cama. A película brilhante desceu. Ela deixou. Depois se levantou, lavou o rosto com mais força do que precisava e foi tomar café. Ana estava na cozinha. Lívia entrou, foi direto até a mulher e a abraçou pela lateral. Um abraço torto, apertado, rápido, de criança que não sabe muito bem como abraçar, mas sabe que precisa. Ana ficou parada por um segundo, surpresa. Depois, colocou o braço em volta da menina. Nenhuma das duas disse nada. Não precisava. As semanas foram passando do jeito que as semanas passam no interior, devagar e depressa ao mesmo tempo. Devagar porque cada dia tinha seu próprio peso, sua própria rotina, seu próprio conjunto de tarefas que começavam com o sol e terminavam com o escuro. Depressa porque quando Mateus parava para contar, já havia 3 semanas desde aquela tarde na porteira e parecia impossível que fosse tão pouco tempo e também impossível que fosse tanto. A fazenda havia encontrado um novo ritmo. Não havia sido combinado. Não havia reunião, não havia regras estabelecidas. Não havia ninguém dizendo você faz isso e eu faço aquilo. Foi acontecendo naturalmente, como acontece quando 3 pessoas vivem sob o mesmo teto e vão descobrindo os espaços onde cada uma cabe sem precisar empurrar ninguém. Mateus acordava primeiro, cuidava dos animais, da horta, da roça, voltava para o café que Ana havia feito, comia, voltava para fora. Ana cuidava da casa, cozinhava, limpava, lavava,
organizava com um cuidado que não era de empregada, era de alguém que respeita o lugar onde está. Nunca mudou nada sem perguntar. Nunca tomou decisão que não era dela, mas colocava um vaso com flores silvestres que havia colhido no campo na janela da cozinha, e isso ninguém havia pedido e ninguém reclamou. Lívia dividia o tempo entre ajudar o pai na roça de manhã, os cadernos de escola à tarde e ficar cada vez mais perto de Ana em todos os intervalos que sobravam. Foi numa manhã de quarta-feira que Mateus percebeu que estava olhando demais. Ele estava no terreiro consertando a cerca que o gado havia empurrado no canto do pasto. Trabalho de fio e esticador que exigia atenção, mas não pensamento. O tipo de serviço que deixava a cabeça livre demais. Ana estava no quintal, estendendo roupa no varal. Ele não estava olhando de propósito, estava trabalhando. Mas o quintal ficava na linha de visão. E Ana estava no quintal. E em algum momento, entre um fio e outro, ele percebeu que havia parado o esticador na mão e estava com os olhos parados nela. Ela estava esticando um lençol, um movimento largo, os braços abertos, a barriga grande empurrando para frente, o cabelo preso de qualquer jeito com um elástico que estava prestes a ceder. Havia uma concentração tranquila no rosto dela. Não estava cantando, não estava sorrindo, não estava fazendo nada especial. Estava apenas sendo. Mateus desviou o olhar, voltou para o fio de cerca. Ficou mais cuidadoso com a direção dos olhos pelo resto da manhã. Mas no almoço, quando Ana colocou o prato na mesa e passou perto dele para ir até o fogão buscar a panela, e ele sentiu o cheiro simples de sabão e erva doce que ela usava no cabelo, ele ficou quieto por um segundo mais longo do que devia. Lívia estava falando alguma coisa sobre a escola. Ele respondeu, comeu, mas alguma coisa havia se movido dentro dele, e dessa vez ele não conseguiu fingir que não havia se movido. Depois do almoço, foi direto para a roça. Ficou lá até o sol baixar. À noite, na varanda, ele ficou sozinho mais tempo do que o normal. Ana não havia aparecido. Ele ouviu a luz do quarto dela apagar mais cedo. Ela estava cansada nos últimos dias. O peso da barriga cobrava o preço no fim do dia. Mateus ficou na cadeira de balanço, no escuro, com um copo de água que havia esquecido de beber. Ficou pensando em coisas que não queria pensar. Não era a primeira vez desde a chegada de Ana que esses pensamentos apareciam, mas desta vez não foi possível afastar com o trabalho. O trabalho havia acabado, a noite havia chegado, e os pensamentos estavam ali, na varanda, sentados na outra cadeira, como se tivessem direito. Ele pensou na esposa. Fazia isso às vezes, não com dor aguda como nos primeiros anos, mas com aquela saudade mansa que fica quando o tempo faz seu trabalho. Ela havia sido boa, simples, boa, bonita, do jeito que as pessoas simples são bonitas. Haviam sido felizes nos poucos anos que tiveram. E quando ela foi de uma vez, rápido, sem que ninguém pudesse fazer nada, deixando um buraco do tamanho dela e uma menina recém-nascida nos braços dele. Ele havia fechado uma porta naquele dia. Não havia sido decisão consciente, havia sido sobrevivência. Havia coisas que ele não podia se dar ao luxo de sentir porque tinha uma criança para criar e uma fazenda para tocar, e não havia espaço para o que quer que ficasse além disso. E havia funcionado. Anos e anos havia funcionado. Até agora. Porque agora havia uma mulher no quarto do fundo que havia chegado sem pedir nada além de um teto, que havia cozinhado e lavado e cuidado sem reclamar de nada, que havia dito as palavras certas para a filha dele sem que ninguém pedisse, que havia se sentado naquela cadeira ao lado dele nas noites e ficado em silêncio do jeito certo. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem entende que às vezes o silêncio é o suficiente. E ele estava olhando para ela sem querer. Mateus fechou os olhos. Não é hora disso, ele pensou. Ela acabou de chegar, ela está grávida, ela não pediu nada disso. Eram argumentos justos, eram argumentos que ele aceitou, um por um, e guardou no lugar que precisava guardar. Depois levantou, foi para dentro e deitou. Ficou de olhos abertos no escuro do teto por mais tempo do que queria. Depois dormiu. Lívia havia notado. Ela notava tudo.
Era o tipo de menina que os adultos às vezes esqueciam que estava no cômodo, e então falavam coisas, ou faziam expressões, ou ficavam em silêncio do jeito errado, e ela pegava tudo e guardava para processar depois no galho da jabuticabeira. Havia notado o jeito que o pai desviava o olhar quando Ana entrava na sala. Havia notado que ele ficava na roça mais tempo nos últimos dias, mais tempo do que o serviço exigia. O tipo de tempo extra que significava que ele estava evitando alguma coisa dentro de casa. Havia notado que quando Ana falava com ele diretamente, ele respondia olhando para o lado, para o prato, para a janela, para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. E havia notado que Ana, por sua vez, não parecia notar nada disso, ou fingia não notar. Lívia ainda não havia decidido o que pensar sobre o que estava vendo. Por um lado, havia um aperto no peito que ela reconhecia como ciúme, um resquício daquele ciúme do começo que ela havia achado que havia passado. Por outro lado, havia algo diferente misturado ali, algo que não era exatamente ciúme, mas que ela não tinha nome ainda. Foi na tarde de uma sexta-feira que ela subiu na jabuticabeira para pensar sobre isso. Ficou lá por 1 hora. Quando desceu, foi direto para a cozinha, onde Ana estava descansando sentada, com os pés no banquinho, porque o tornozelo havia inchado um pouco naquele dia. Lívia chegou, puxou a cadeira e sentou do lado. Ana olhou para ela. "Você tá bem?" "Tô." Lívia disse. "Quero perguntar uma coisa." "Pergunta." A menina ficou olhando para a mesa por 1 segundo. Depois olhou para Ana. "A senhora gosta do meu pai?" O quarto ficou quieto. Ana não se apressou para responder. Ficou olhando para Lívia com aquela atenção calma que ela tinha. O tipo de atenção que não foge da pergunta. "Seu pai é uma boa pessoa," Ana disse com cuidado. "E eu respeito muito ele." "Não perguntei se a senhora respeita," Lívia disse. "Perguntei se gosta." Ana ficou quieta por um momento. "Por que você está perguntando isso?" Lívia encolheu os ombros. Mas não era um encolher de quem não sabe. Era de quem sabe, mas está decidindo quanto quer entregar. "Porque eu vi ele olhando para a senhora," ela disse por fim. "E depois ele vai para a roça e fica lá." Ela olhou para Ana. "Ele faz isso quando está fugindo de alguma coisa." Ana olhou para a menina por um longo momento. Havia algo no rosto de Lívia que era mais velho do que os 10 anos dela. Não de um jeito triste, de um jeito que a vida no interior faz com certas crianças, que crescem vendo o trabalho de perto, que aprendem cedo que as coisas têm peso, que desenvolvem uma leitura do mundo que a maioria dos adultos ainda está tentando aprender. "Lívia," Ana disse devagar, "o que você quer que eu responda?" A menina pensou de verdade. "A verdade," ela disse. Ana respirou fundo. "Eu não sei ainda o que sinto," ela disse, honesta. "Sei que seu pai é bom. Sei que me sinto segura aqui. Sei que você e ele me trataram melhor do que muita gente que eu conheci a vida inteira." Ela fez uma pausa. "Mas eu não vim aqui procurando nada além de um lugar para ficar. E não vou ficar esperando nada que não foi oferecido." Lívia ficou olhando para ela. "E se fosse oferecido?" a menina perguntou. Ana deu uma risada suave, um pouco surpresa com a pergunta. "Você tem 10 anos e faz perguntas de adulto." "Meu pai diz que eu pulo etapas," Lívia disse, sem graça. Ana ficou em silêncio por um momento. Depois, com cuidado. "Se fosse oferecido, eu acho que teria muito medo." Ela olhou para a barriga. "Eu tenho um bebê chegando. Não é pouca coisa para pedir alguém carregar junto." "Meu pai não tem medo de coisa pesada," Lívia disse. "Nunca teve." "Eu sei," Ana disse. "Mas isso é decisão dele, não minha. Não sua." Lívia ficou quieta. Depois assentiu, lentamente, do jeito de quem aceita um argumento mesmo não gostando completamente dele. "Tá bom," ela disse, e levantou. Foi até a porta. Parou. "Ana," ela disse sem se virar. "Sim?" Uma pausa. "Eu não ia me importar," a menina disse, baixo. "Só quero que a senhora saiba." E saiu antes que Ana pudesse responder. Ana ficou sentada na cadeira, com os pés no banquinho e a mão na barriga, olhando para a porta vazia. Seus olhos ficaram brilhantes por 1 segundo. Ela piscou. Respirou, colocou a palma da mão na barriga. "Tá vendo?" Ela disse baixinho para dentro. "Vai ficar tudo bem." Faltavam poucos dias para o bebê nascer quando a noite mais longa chegou. Não foi com drama.
foi com cansaço. Ana havia passado o dia mais quieta do que o normal. Havia cozinhado, havia almoçado pouco, havia ficado mais tempo sentada. Mateus havia notado, mas não havia dito nada. Havia aprendido que ela avisava quando precisava de ajuda e que enquanto não avisasse era porque estava dando conta. Mas à noite, quando Lívia já dormia e a casa estava quieta, ele ouviu um barulho no corredor. Levantou. Ana estava parada no corredor, encostada na parede, com a mão na barriga e a respiração um pouco diferente. Ele chegou perto. "O que foi? Dói um pouco." Ela disse. "Provavelmente não é nada. É comum nessa fase." "Você já foi ao médico?" Ele perguntou. "Fui. Faz 3 semanas. Ele disse que estava tudo bem. 3 semanas é tempo." Ele disse. "Eu sei." Mateus ficou olhando para ela. "Você consegue andar?" "Consigo." "Então amanhã cedo a gente vai à cidade." Não era pergunta, era decisão. "Tem um posto de saúde que abre às 7. Ana ficou olhando para ele. "Não precisa me acompanhar. Eu posso ir sozinha." "Você não vai sozinha." Ele disse. Simples. Direto, sem explicação. Ela ficou quieta por um momento. "Tá bom", disse ela. "Agora vai deitar", ele disse. "Chama-se piorar." Ana voltou para o quarto. Mateus ficou parado no corredor por um momento, olhando para a porta fechada. Depois voltou para o próprio quarto. Deitou. Ficou ouvindo o silêncio da casa. Não dormiu por um bom tempo. Na manhã seguinte, os dois foram à cidade. Lívia ficou na fazenda. Protestou, mas ficou, porque o pai disse que não era lugar para ela. E ela sabia que quando ele dizia assim, era para valer. Foram na caminhonete velha, pela estrada de terra que ficou boa somente depois dos primeiros quilômetros. Ana ficou a maior parte do caminho com a mão na barriga e o olhar na janela. Mateus dirigia sem falar, mas quando a estrada piorou num trecho de buraco, ele diminuiu a velocidade sem que ela pedisse. Ela notou. Não disse nada, mas notou. No posto de saúde, a enfermeira examinou, mediu, perguntou, anotou. Disse que estava bem, que a dor era o bebê se posicionando, coisa normal de últimas semanas. Disse que podia ser questão de dias. Ana repetiu quando saíram. "Você está pronta?" Mateus perguntou. Ela ficou olhando para a rua da cidadezinha, as casinhas, a praça pequena, a farmácia com a porta aberta, uma senhora varrendo a calçada. "Acho que sim", ela disse. "E acho que não, as duas coisas ao mesmo tempo." Mateus ficou em silêncio por um segundo. "É assim que a gente sempre tá quando importa de verdade", ele disse. Ana virou para ele. Era a coisa mais longa que ele havia dito em semanas. E havia algo naquela frase que era pessoal, que não era só sobre o bebê dela. Ela soube disso. Ele soube que ela soube. Os dois ficaram parados na calçada do posto por um momento, com o sol da manhã batendo de lado e a senhora varrendo a calçada lá embaixo, sem olhar para eles. Depois Mateus virou e foi para a caminhonete. Ana foi atrás. Voltaram para a fazenda em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os outros silêncios que haviam compartilhado até então. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de entender alguma coisa ao mesmo tempo e que ainda não sabem o que fazer com isso, mas que já não conseguem fingir que não entenderam. Naquela noite, Lívia ouviu os dois na varanda. Não ouvia as palavras. O quarto dela ficava do outro lado da casa, mas ouvia o tom, o murmúrio baixo de uma conversa que durou mais do que o normal, mais do que qualquer outra noite. Ela ficou deitada, de olhos abertos no escuro, ouvindo o som distante das vozes sem entender o que diziam. Sorriu para o teto. Depois fechou os olhos e dormiu tranquila pela primeira vez em muito tempo, com aquela sensação boa e estranha de que alguma coisa estava se consertando, devagar, do jeito certo, no tempo certo. Do lado de fora, a varanda tinha luz de lua. E as duas cadeiras de balanço balançavam juntas, no mesmo ritmo, como se sempre houvessem feito isso. Foi numa madrugada de quinta-feira. A casa estava no silêncio fundo das 3 da manhã. Aquele silêncio que não tem meio termo, onde cada barulho pequeno aparece enorme, onde o mundo parece ter parado de respirar por um instante. Mateus ouviu primeiro. Não foi um grito, foi um som pequeno, um gemido contido, do tipo que alguém faz quando está tentando não fazer barulho, mas não consegue mais segurar. Vindo do quarto do fundo. Ele estava acordado em menos de 10 segundos. Botinas não, só os pés descalços no chão frio. Atravessou o corredor rápido e bateu 2 vezes na porta antes de abrir. Ana estava sentada na beira da cama,
as duas mãos apoiadas no colchão, a respiração curta e controlada. O tipo de respiração de quem aprendeu a gerenciar a dor por conta própria. É hora, ela disse quando ele entrou. A voz estava firme, mas havia suor na testa dela. Mateus ficou parado por um segundo. Não era homem de entrar em pânico. Nunca havia sido. Mas havia uma diferença entre saber que algo vai acontecer e o momento em que acontece. E aquele segundo foi o tempo que ele precisou para atravessar essa diferença. Faz quanto tempo? Ele perguntou. As dores começaram lá pelas 11, ela disse. Fui esperando para ver se passava. 11, ele repetiu. Por que não chamou? Não queria acordar ninguém com falso alarme. Ele olhou para ela. Isso não é falso alarme. Eu sei, ela disse. Por isso chamei agora. Mateus já estava saindo do quarto. Vou buscar a caminhonete. 5 minutos. Mateus, ela chamou. Ele parou na porta. Obrigada, ela disse. Ele não respondeu. Foi. Lívia acordou com o barulho da caminhonete sendo ligada no meio da madrugada. Sentou na cama, o coração batendo rápido, e foi até a janela. Viu a luz do quarto de Ana acesa. Viu o pai saindo pela porta dos fundos com as chaves na mão. Viu a caminhonete com o motor ligado no terreiro. Ela estava na varanda antes que qualquer adulto pensasse em avisá-la. É o bebê? Ela perguntou. Mateus virou. Fica aqui. Não fico, Lívia. Não fico, pai. A voz dela era calma, mas tinha dentro dela aquela firmeza que ela havia herdado dele e que não adiantava discutir. Eu vou junto. Mateus ficou olhando para a filha por um segundo, descalça na varanda, o cabelo bagunçado do sono, os olhos completamente acordados e decididos. Ele suspirou. Pega um casaco. Ela já estava entrando para pegar. O hospital da cidade pequena tinha a recepção iluminada com luz branca de madrugada, aquela luz sem sombra que faz todo mundo parecer um pouco pálido, um pouco mais cansado do que é. 2 enfermeiros vieram com a cadeira de rodas quando a caminhonete parou na entrada. Ana foi levada para dentro com a eficiência calma de quem faz aquilo todo dia. Mateus e Lívia ficaram na sala de espera. A sala tinha 4 cadeiras plásticas cor de laranja, uma televisão desligada no canto, uma mesinha com revistas velhas e o cheiro específico de hospital. Aquele cheiro limpo e impessoal que não tem similar em nenhum outro lugar do mundo. Eles sentaram. Lívia ficou com as mãos no colo, olhando para a porta por onde Ana havia entrado. Mateus ficou com os cotovelos nos joelhos, a cabeça um pouco baixa. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Vai ficar tudo bem, Lívia disse por fim. Não estava perguntando. Estava afirmando, com aquela convicção tranquila de criança que ainda acredita que as coisas ficam bem quando precisam ficar. Mateus olhou para ela. Vai, ele disse. Lívia encostou o ombro no braço do pai. Ele colocou o braço em volta dela. Ficaram assim, os dois, na sala de espera de luz branca, enquanto lá fora, a madrugada foi virando de a pouco em manhã. O bebê nasceu às 5h42 da manhã. A enfermeira veio até a sala de espera com um sorriso cansado, mas genuíno. Menino, ela disse. Os dois estão bem. Lívia fechou os olhos por um segundo. Depois, abriu e virou para o pai. Eu sabia que era menino, ela disse. Mateus deu uma risada. Uma risada curta, baixa, mas real. O tipo de risada que sai quando o alívio é grande demais para caber em silêncio. Lívia sorriu com os dentes. Deixaram entrar um de cada vez. Mateus foi primeiro. Ficou pouco tempo. Ana estava cansada. O bebê estava no berço do lado. Tudo estava quieto e bem. Ele ficou parado na porta por um momento, olhando para os dois, e não disse nada. Não precisava. Quando saiu, Lívia entrou. A menina caminhou até a beira da cama devagar, como se o chão pudesse fazer barulho. Ana estava deitada com os olhos meio fechados, o cabelo solto e úmido, um sorriso mole de cansaço no rosto. Oi, Ana disse. Oi, Lívia respondeu. Os 2 olhos foram para o berço. O bebê estava embrulhado num coeiro listrado de azul e branco, com o rosto vermelho e amassado de recém-nascido,
os olhos fechados, os punhos minúsculos dobrados perto do queixo. Lívia ficou olhando para ele por um longo momento. Havia uma expressão no rosto dela que nenhum adulto conseguiria descrever completamente. Era admiração, era ternura, era aquela coisa específica que acontece quando alguém vê pela primeira vez algo que havia imaginado por muito tempo e descobre que a realidade é mais do que a imaginação conseguia alcançar. Posso pegar? Ela sussurrou. Pode, Ana disse. Com cuidado, apoia a cabeça. Lívia pegou o bebê com os 2 braços, devagar, com um cuidado que parecia instintivo. Ajeitou a cabeça no oco do cotovelo, do jeito que a enfermeira havia mostrado para Ana e que Ana havia ensinado com a voz baixinho. O bebê não acordou. Só fez um pequeno movimento com a boca, um bico, um reflexo, e ficou quieto de novo. Lívia olhou para aquele rosto pequeno e amassado, e alguma coisa se assentou dentro dela de um jeito que nunca mais ia se mexer. Como vai chamar? Ela perguntou, sem tirar os olhos do bebê. Ainda não sei, Ana disse. Tô esperando ver o rosto dele de verdade. Lívia ficou olhando por mais um tempo. Ele parece um Pedro, ela disse com toda a seriedade do mundo. Ana deu uma risada suave. Pedro? Ela repetiu, testando. Pode ser. Lívia olhou para ela. Pedro é um nome forte, a menina explicou. Mas não é pesado. É do tipo que dura. Ana ficou olhando para ela com aquele olhar de adulto que está sendo surpreendido por uma criança. Não de um jeito condescendente, mas de um jeito genuíno, de quem reconhece que a criança disse algo verdadeiro. Pedro, Ana disse de novo. Tá bom. Lívia voltou os olhos para o bebê. Oi, Pedro, ela disse baixinho para o rosto dorminhoco. Eu sou a Lívia, a gente vai ser amigo. Voltaram para a fazenda no início da tarde. Ana veio no banco da frente, com Pedro no colo embrulhado no coeiro. Lívia veio no banco de trás, inclinada para a frente, de olho no bebê durante todo o caminho, pronta para avisar qualquer coisa que não parecesse certa, como se fosse uma sentinela particular. Mateus dirigiu devagar, mais devagar do que o normal. Desviou de cada buraco da estrada de terra com uma atenção que ele normalmente não dedicava, escolhendo a linha mais suave, freando antes do que precisava. Ninguém comentou isso, mas Ana sentiu. Quando pararam no terreiro e Mateus desligou o motor, ficaram por um segundo em silêncio dentro da caminhonete. Os 3, e Pedro dormindo no colo de Ana, como se não houvesse nada de extraordinário acontecendo ao redor. A fazenda estava lá, igual a sempre. O pasto, o curral, a horta, a jabuticabeira torta, a varanda com as 2 cadeiras de balanço, mas era diferente. Era o mesmo lugar e era completamente diferente. Mateus desceu primeiro. Foi abrir a porta de Ana com cuidado e ficou ali, enquanto ela descia com o bebê, sem tocar, sem forçar, só ficando do lado, caso precisasse. Ela desceu bem. Foram até a varanda os 3, e Pedro, que dormia. Os primeiros dias com o bebê em casa foram uma mistura de cansaço e encantamento. Pedro era um bebê quieto, chorava quando precisava, mamava, dormia, olhava para o teto com aqueles olhos de recém-nascido que ainda não focam em nada, mas parecem estar vendo tudo. Tinha o nariz de Ana e as mãos grandes para o tamanho do corpo, e um cheiro que Lívia não se cansava de cheirar toda vez que pegava no colo. Ana estava cansada, o tipo de cansaço que não tem atalho, que só passa com tempo e sono, mas havia uma leveza nela que não estava lá antes. Um assentamento, como se algo que havia estado suspenso por muito tempo houvesse finalmente pousado. Lívia assumiu responsabilidades que ninguém havia pedido. Buscava fraldas, aquecia a água, ficava com Pedro no colo quando Ana precisava comer ou descansar os braços. Aprendeu a embalar no ritmo certo, aprendeu que ele preferia ficar de lado quando estava com cólica, aprendeu que o choro que começava agudo era fome e o que começava grave era desconforto. Aprendeu como se houvesse nascido para isso. Mateus observava de longe. Ficava na porta da cozinha, na entrada da sala, no batente da varanda. Nunca no centro das coisas, sempre na margem, como era o jeito dele, mas observava. E o que via fazia alguma coisa dentro dele que ele havia aprendido a calar, ficar mais difícil de calar. Via Lívia com o bebê no colo, séria e cuidadosa, falando baixinho para Pedro, com aquela voz que ela usava só para ele. Via Ana sorrindo para a filha,
com um sorriso que não era de gratidão apenas, era de algo mais profundo, mais permanente. Via os três num canto da sala e havia algo na composição daquela cena que doía e alegrava ao mesmo tempo, as duas coisas juntas, misturadas de um jeito que ele não conseguia separar. Foi numa tarde de domingo, uma semana depois do nascimento, que aconteceu. Lívia estava sentada no sofá com Pedro no colo. Ana estava do lado, ajeitando o coeiro que havia escapado. Os dois estavam concentrados no bebê, falando baixinho, rindo de alguma coisa que Pedro havia feito com a boca. Mateus estava na poltrona do canto, fingindo ler uma nota fiscal dobrada que havia tirado do bolso. Não estava lendo. Estava olhando para as duas, a mulher e a filha inclinadas sobre o bebê, as cabeças quase se tocando, os ombros encostados. E então, Lívia disse sem levantar o olhar do Pedro, com a naturalidade de quem está pensando em voz alta: "Mãe, segura a cabeça dele aqui que eu vou ajustar o coeiro." O silêncio durou menos de um segundo, mas foi um silêncio completo. Ana ficou parada. Lívia não havia percebido o que havia dito. Estava ocupada ajeitando o coeiro com as duas mãos, a língua um pouco para fora de concentração. Ana olhou para ela. Depois olhou para Mateus. Mateus havia abaixado a nota fiscal. Estava olhando para a filha com uma expressão que ele não conseguia controlar. Não havia como controlar. Não havia treinamento que servisse para aquele momento. Era um homem que havia aprendido a segurar tudo dentro, que havia passado anos sem deixar nada transbordar e que naquele instante estava completamente sem recurso. Lívia terminou o coeiro, levantou o rosto, viu Ana olhando para ela. Ficou quieta por um segundo. Depois ficou vermelha, não de vergonha, mas daquele vermelho de quando a gente percebe que disse em voz alta algo que vivia só por dentro. Ela começou. "Tá bom." Ana disse. A voz estava baixa. Havia algo nela que estava segurando alguma coisa muito grande. "Tá bom, Lívia." A menina olhou para o pai. Mateus estava com os olhos brilhantes. Ele desviou o olhar rápido. Foi para a janela, para o pasto, para qualquer coisa lá fora. Colocou a nota fiscal de volta no bolso. Levantou. "Vou verificar o curral," ele disse. A voz estava um pouco diferente do normal. Saiu pela porta dos fundos. Lívia ficou olhando para a porta fechada. Depois, olhou para Ana. Ana estava com Pedro no colo, a mão grande e morna na cabeça miúda do bebê, e havia uma lágrima descendo pelo lado do rosto que ela não limpou. Ficou assim, com a lágrima e o bebê e o sorriso que estava tentando não virar choro. "Ana," Lívia disse baixinho. "Tô bem," Ana respondeu. A voz estava tremida, mas estava firme. "Eu não quis. Eu sei," Ana disse. E foi lindo por isso. Lívia ficou olhando para ela por um momento, depois encostou a cabeça no ombro de Ana. Ana fechou os olhos. Pedro dormia. A tarde passava lá fora, pela janela, com o sol de fim de dia pintando o pasto de dourado e a jabuticabeira balançando leve no vento. No curral, Mateus ficou parado ao lado do coxo por um tempo que não tinha nada a ver com verificar nada. Ficou com as duas mãos apoiadas na madeira, a cabeça baixa, respirando. Uma palavra. A filha havia dito uma palavra sem querer, e essa palavra havia chegado no peito dele como água que encontra uma rachadura. Não com força, não com violência, mas com aquela persistência suave das coisas que sabem que tem lugar para entrar. Mãe. Lívia havia dito mãe para Ana, e o mundo havia continuado girando. O sol havia continuado no céu, os bois haviam continuado no pasto, a fazenda havia continuado sendo a fazenda. E ele estava ali no curral, com os olhos úmidos, tentando entender por que aquela palavra havia destravado alguma coisa dentro dele que ele nem sabia que estava travada. Não era traição. Ele ficou com isso por um tempo, essa palavra, traição, e a examinou de todos os lados, como se estivesse virando um objeto nas mãos para ver se havia alguma parte dele que não havia olhado ainda. Não era traição, era continuação, era Lívia crescendo, era a vida seguindo. Era uma criança encontrando, do jeito mais natural do mundo, o que havia faltado desde sempre, e reconhecendo isso com a honestidade sem filtro que só as crianças têm. Mateus ficou no curral até o sol começar a descer. Quando voltou para a casa, entrou pela porta dos fundos.
lavou as mãos e foi até a sala. Lívia estava no sofá com Pedro. O bebê havia acordado e estava com os olhos abertos. Aquele olhar de recém-nascido que parece estar vendo o universo inteiro e não sabe o que é nada ainda. Ana estava na cozinha, o barulho suave de algo sendo preparado chegando pela porta aberta. Mateus foi até o sofá e sentou do lado da filha. Lívia olhou para ele. Ele olhou para o bebê. Pedro, ele disse, testando o nome pela primeira vez em voz alta. Lívia confirmou. Combinou, né? Combinou, ele disse. Ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o bebê que olhava para o teto. Mateus colocou o dedo indicador na mão minúscula de Pedro. O bebê fechou o punho ao redor do dedo. Aquele reflexo antigo que os recém-nascidos têm, automático, mas que não parece automático quando acontece com você. Mateus ficou parado. Olhou para aquela mão pequena, segurando o dedo dele. Lívia estava olhando para o pai. E havia no rosto dela, naquele momento, algo que ela havia guardado por 10 anos, sem saber que guardava. A expressão de uma criança que está vendo seu pai voltar de algum lugar distante, um lugar dentro dele que ela sempre soube que existia, mas nunca havia conseguido alcançar. Ele estava voltando, devagar, do jeito dele, mas estava. Naquela noite, depois que Pedro dormiu e Lívia foi para a cama, Ana e Mateus ficaram na varanda. A lua estava cheia, grande, branca, pendurada abaixo no céu do interior, com aquela generosidade que a lua do interior tem, iluminando o pasto e o telhado e a jabuticabeira como se fosse dia de outro jeito. Ficaram em silêncio por um tempo. Então, Mateus disse, ela nunca chamou ninguém assim. Ana ficou quieta. Eu sei, ela disse por fim. Não foi de propósito. Ele disse. Não era acusação, era constatação. Não. Ana olhou para as mãos no colo. E foi por isso que doeu do jeito certo. Mateus ficou olhando para o pasto iluminado. Ela gosta de você, ele disse. Eu gosto dela, Ana respondeu. Muito. Silêncio. Ana, ele disse. Ela virou. Ele estava olhando para ela, de frente, sem desviar, pelo tempo suficiente para que os dois soubessem que era diferente de todas as outras vezes. Eu não sei fazer isso direito, ele disse. Faz tempo que não sei. Ele fez uma pausa. Mas acho que tô tentando de novo. Ana ficou olhando para ele. Havia um brilho nos olhos dela que a lua não causava. Eu também não sei, ela disse. E também tô tentando. Os dois ficaram em silêncio de novo. Mas era o silêncio mais cheio que aquela varanda havia tido em anos. A lua continuou no céu. O pasto continuou quieto. E as duas cadeiras de balanço continuaram balançando juntas, no mesmo ritmo, como se sempre houvessem sabido que era assim que devia ser. O inverno chegou na fazenda com geada nas madrugadas e neblina até o meio da manhã. Pedro tinha 2 meses. Havia crescido rápido, do jeito que os bebês crescem, que parece impossível quando você está dentro do dia a dia e depois olha para trás e percebe que o coeiro que cabia há 3 semanas já não fecha mais. Tinha as bochechas redondas e firmes de bebê bem alimentado, os olhos escuros que começavam a focar nas coisas e um sorriso que havia aparecido numa manhã de terça-feira e havia feito Lívia gritar de dentro da casa, chamando o pai com tanta urgência que ele havia largado a enxada, achando que havia acontecido algo. Não havia, era só o sorriso. Mas Mateus havia entendido, quando chegou e viu o que era, que Lívia tinha razão em gritar. Era o tipo de coisa que merecia ser avisada. A fazenda havia mudado de dentro para fora. Não eram mudanças grandes, não havia reforma, não havia nada novo comprado, não havia nada diferente que alguém de fora pudesse apontar e dizer, aqui mudou. Era mais sutil do que isso. Era o tipo de mudança que acontece no ar de um lugar, na temperatura de um ambiente, no jeito que os cômodos parecem quando você entra nele. A cozinha tinha o vaso de flores silvestres na janela, sempre diferente, sempre o que Ana havia encontrado no campo naquela semana. Às vezes, era uma florzinha amarela miúda, às vezes era um galho com folhas vermelhas do começo do outono, às vezes era só um ramo de alecrim
alecrim que cheirava a tarde inteira. A sala tinha um cobertor novo dobrado no braço do sofá. Ana havia feito de crochê nas noites em que Pedro dormia cedo, com uma linha azul e branca que ela havia achado no fundo do armário da costuras que pertencia à mãe de Mateus. O corredor tinha um desenho de Lívia num porta-retrato pequeno que Ana havia colocado na parede sem pedir. Um cavalo marrom com a crina voando, feito a lápis de cor, que Lívia havia dado para Ana numa tarde sem cerimônia, jogando em cima da mesa da cozinha com um "fiz isso, se a senhora quiser", dito de costas. Ana havia emoldurado. Mateus havia visto na parede um dia e não havia dito nada, mas havia passado o dedo na moldura de um jeito que não era distração. O romance foi crescendo do jeito que as coisas crescem, quando ninguém força, como o milho, como a mandioca, como tudo que tem raiz de verdade, devagar por baixo, invisível por um tempo, e então, um dia você olha e já está alto, e você nem sabe dizer quando foi que passou de semente à planta. Não havia declaração, não havia momento definido em que os dois haviam decidido alguma coisa. Havia o café da manhã, onde Mateus havia começado a chegar um pouco mais devagar do curral, sem pressa de pegar a enxada logo depois, ficando mais 5 minutos na mesa, terminando o café até o fim, em vez de tomar na metade e ir. Havia as noites na varanda, que foram ficando mais longas, que foram ganhando conversa além do silêncio. Histórias da infância dele na fazenda, histórias da cidade pequena onde ela havia crescido, coisas miúdas e sem importância que as pessoas só contam quando começam a confiar. Havia um domingo à tarde em que choveu forte, e os dois ficaram na varanda vendo a chuva, Pedro dormindo dentro, Lívia lendo no quarto, e em algum momento os dois haviam se inclinado levemente, um em direção ao outro sem perceber, os ombros quase se tocando, os braços no mesmo apoio da cadeira, e nenhum dos dois havia se afastado. Havia uma manhã de frio em que Ana havia chegado na cozinha com o chale fino e Mateus havia pegado o casaco que estava no gancho da porta. O casaco grosso, de lã, que havia sido dele e que era grande demais para ela. E havia colocado nos ombros dela sem dizer nada, sem olhar para o rosto dela, voltando direto para o fogão, onde o café esquentava. Ana havia ficado parada por um segundo com o casaco nos ombros. Depois, havia continuado o que estava fazendo, mas havia guardado aquilo. Do jeito que se guarda as coisas, que sabem que são importantes, antes mesmo de você saber o que fazer com elas. Lívia observava tudo com a atenção de sempre, mas havia mudado o que fazia com o que observava. Antes, ela ia para a jabuticabeira processar. Agora, às vezes, ia para a jabuticabeira só porque gostava de lá, não porque precisava pensar, mas porque era seu lugar e ela gostava do lugar. O que estava vendo entre o pai e Ana não precisava mais de processamento. Havia se assentado dentro dela de um jeito tranquilo, como a poeira que baixa depois de uma tarde de vento. Ela havia aceitado, não de um jeito que exigiu esforço, de um jeito que simplesmente aconteceu, como acontece quando as coisas são certas. O que ela sentia por Ana era difícil de nomear com precisão, mas tinha elementos que ela reconhecia. Havia o carinho que se tem por alguém que cuida de você. Havia a admiração que se tem por alguém que é forte de um jeito quieto. Havia a gratidão de quem recebeu algo que nem sabia que estava pedindo. E havia aquela coisa que ela havia dito em voz alta sem querer naquela tarde de domingo, que havia saído da boca antes de passar pela cabeça, do lugar onde as verdades ficam antes de se tornarem palavras. Mãe. Ela havia pensado muito nisso depois. Havia subido na jabuticabeira e ficado com aquela palavra na boca por um tempo, virando ela de um lado para o outro, vendo o que ela pesava, vendo o que ela significava. Não havia culpa. Havia achado que haveria culpa, pela mãe que nunca havia conhecido, pela foto na gaveta, pela história que existia antes dela, mas não havia. Talvez porque a mãe que havia na gaveta era uma história de antes dela, e Ana
era uma história de agora, e as duas podiam existir juntas, em lugares diferentes, sem que uma apagasse a outra. Lívia havia descido da jabuticabeira com isso assentado, e havia ficado mais leve desde então. Foi numa noite de maio que Mateus finalmente disse o que havia ficado por dizer. Pedro tinha dormido cedo. Lívia também. A casa estava quieta, com aquele silêncio bom das noites de inverno, quando todo mundo está dentro e aquecido e o vento faz seu barulho lá fora, sem conseguir entrar. Os dois estavam na varanda com casacos. A geada havia baixado. Dava para ver o brilho dela na grama do pasto, com a luz fraca que vinha da janela da cozinha. Ana, ele disse. Sim, ele ficou em silêncio por um momento. Ela esperou. Havia aprendido a esperar o tempo que ele precisava para chegar às coisas. Não era falta de clareza, era o jeito que ele tinha de se certificar de que o que ia dizer era o que de fato queria dizer. Você sabe o que está acontecendo? Ele disse. Não era pergunta. Sei, ela disse. E não te assusta? Ela pensou. Me assusta. Ela disse com honestidade, mas não do jeito ruim. Ele olhou para ela. Eu não sou fácil. Ele disse. Nunca fui. Sou calado, sou teimoso, passo o dia na roça e não sobra muito de mim no fim do dia. Eu sei o que você é, Ana disse, com uma calma que não era indiferença. Era certeza. Faz meses que eu sei. E mesmo assim, ela confirmou. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Havia algo no rosto dele que estava se abrindo. Não de repente, não de uma vez, mas do jeito que as coisas se abrem quando levaram tempo suficiente fechadas. E o momento finalmente chegou. Uma expressão que Lívia havia dito uma vez, que ela nunca havia visto direito no pai, que ela suspeitava que existia, mas que nunca aparecia completamente. Estava aparecendo agora. Eu não quero que você vá embora, ele disse. Simples, direto, sem enfeite. Ana ficou olhando para ele. Eu não quero ir, ela disse. Silêncio. Então ele estendeu a mão. A mão grande, calejada, de homem que trabalha com terra, com a palma para cima na metade do espaço entre as duas cadeiras. Ana olhou para a mão, colocou a dela por cima. Ele fechou os dedos. Ficaram assim, os dois, na varanda com geada no pasto e vento frio e a luz fraca da cozinha, de mãos dadas em silêncio. Não era pouco. Era talvez a coisa mais completa que aquela varanda havia guardado. As semanas que vieram depois foram diferentes. Não de um jeito espalhafatoso. Continuaram sendo as mesmas semanas de fazenda, com os mesmos trabalhos, a mesma rotina, o mesmo sol e a mesma terra. Mas havia algo que havia mudado de lugar no ar entre os dois. E esse algo mudava o jeito que tudo o mais acontecia. Mateus chegava do curral e às vezes parava na cozinha antes de ir lavar as mãos. Só um segundo. Só para ver o que estava acontecendo lá dentro. Só porque havia algo lá dentro que valia um segundo. Ana colocava o prato dele na mesa e às vezes a mão ficava um momento no ombro dele quando passava. Um toque breve, natural, do tipo que não pede licença, porque já tem licença. Lívia via tudo e fingia que não via. Mas havia um sorriso que ela escondia mal quando achava que estava sozinha. Um sorriso que subia desde dentro, do lugar onde ficavam as coisas que ela não sabia que queria até quase ter. Pedro crescia. Tinha 4 meses quando começou a rir de verdade. Não o sorriso refleto do começo, mas a gargalhada aberta de bebê que não tem vergonha de nada. Lívia havia descoberto que ele ria quando ela fazia uma careta específica com a boca, uma boca de peixe, e havia passado uma tarde inteira fazendo aquela careta para ele repetidamente, rindo ela mesma, até Ana pedir misericórdia, porque estava com dor de barriga de tanto rir junto. Mateus havia entrado no meio dessa tarde. Havia ficado na porta vendo as 3. Lívia com a careta de peixe. Pedro rindo com a gengiva toda de fora. Ana com a mão na barriga de tanto rir. Havia sacudido a cabeça, mas havia ficado parado na porta mais tempo do que precisava para ver o que estava vendo. Foi numa manhã de julho, com Pedro com quase 5 meses e a fazenda no meio do inverno seco, que Ana foi até Mateus na horta. Ele estava plantando alface nova, agachado, as mãos na terra, o chapéu na cabeça por causa do sol, que já esquentava mesmo no frio. Ela chegou e ficou do lado. Ele levantou o rosto. Havia algo diferente no jeito que ela estava parada. Uma quietude específica.
Não a quietude de quem não tem o que dizer, mas de quem tem uma coisa grande para dizer e está escolhendo como. Mateus, ela disse. Oi. Ela ficou quieta por um segundo. Então, eu preciso te falar uma coisa. Ele ficou de pé devagar, olhou para ela. O rosto de Ana tinha uma expressão que ele não sabia nomear completamente. Havia susto, havia alegria, havia aquele misto de coisas grandes que não cabem em uma expressão só. O que foi? Ele perguntou. Ela ficou olhando para ele. Eu tô grávida, ela disse. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios. Mateus ficou parado, olhou para ela, para o rosto dela, para os olhos dela que estavam procurando os dele com uma pergunta que ela não havia dito em voz alta, mas que estava ali. Como você recebe isso? O que isso significa? Ainda estamos bem. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu longo, mas não foi. Então, respirou fundo pelo nariz e disse, de quanto tempo? Ana piscou. Ela havia se preparado para mais perguntas, para mais silêncio, para mais tempo. Umas 6 semanas, ela disse. Ele assentiu devagar. Ficou olhando para ela por um momento mais. Havia alguma coisa se movendo no rosto dele. Aquela movimentação por baixo que ela havia aprendido a ler nos meses que haviam passado juntos. Não era susto. Não era fuga. Era um homem que estava recebendo uma notícia grande e estava encontrando o lugar certo para ela dentro de si. Ele deu um passo em direção a ela. Colocou a mão no rosto dela. A mão grande, com terra nos nós dos dedos, quente do sol da manhã. Tá bem, ele disse. A voz estava baixa, firme, do jeito que a voz dele ficava quando dizia o que de fato sentia. Tá tudo bem. Ana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma lágrima descendo que ela não tentou segurar. Ele ficou com a mão no rosto dela até ela passar. Depois, a puxou para perto. Um abraço que não tinha jeito de ser diferente de um abraço real, do tipo que não fingi, do tipo que não sabe mentir. Ela ficou com o rosto no peito dele e ele ficou com o queixo na cabeça dela e os dois ficaram assim por um momento no meio da horta, com o sol de inverno e a terra recém-plantada e os pássaros lá na cerca fazendo seus barulhos. Lá na casa, pelo som que chegou pela janela aberta da cozinha, dava para ouvir Lívia falando com Pedro. Aquela voz de criança que muda quando está falando com o bebê, mais suave, mais engraçada, cheia de bom humor. Mateus ouviu, fechou os olhos por um segundo e sentiu, com uma clareza que não precisava de palavras, que estava exatamente onde precisava estar. Lívia soube naquela mesma tarde. Ana havia chamado os dois para a sala depois do almoço. Mateus já sabia, Lívia ainda não. E havia dito do jeito que havia dito para Mateus. Simples, direto, sem enrolação. Lívia ficou parada por um segundo. Depois olhou para o pai. O pai tinha uma expressão tranquila. Estava bem. Estava mais do que bem. Ela voltou para Ana. Vai ser irmão ou irmã do Pedro? Ela perguntou. Irmão ou irmã? Ana confirmou. E meu também, Lívia disse. Não foi pergunta, foi afirmação. Ana ficou olhando para ela. Sim, ela disse. Seu também. Lívia ficou quieta por um momento. Depois se levantou, foi até Pedro, que estava no cercadinho no canto da sala, agachou do lado dele e disse muito sério para o bebê, que a olhava com os olhos grandes e atentos. Pedro, vai ter mais um. Você vai ter que dividir. Pedro abriu a boca num sorriso de gengiva. Ele concordou. Lívia informou para os adultos. Ana deu uma gargalhada. Mateus sacudiu a cabeça. E a sala ficou cheia daquele barulho bom, que é o barulho de uma família que está crescendo. O medo não chegou de uma vez. Chegou do jeito que os medos verdadeiros chegam. Devagar, sorrateiro, aproveitando as frestas. Não foi um momento, não foi um susto, não foi uma notícia. Foi uma acumulação, uma sominha quieta que foi crescendo por baixo de tudo, invisível, enquanto os dias estavam cheios de luz, aparecendo só quando a casa dormia e Mateus ficava acordado no escuro. Começou pequeno. Uma noite, 2 semanas depois de saber da gravidez, ele acordou às 3 da manhã sem motivo aparente. Ficou de olhos abertos no teto. O quarto estava escuro e quieto. O vento batia levinho na janela. A fazenda fazia seus barulhos de sempre. Tudo estava bem. E mesmo assim, alguma coisa estava apertando no peito. Ele deitou de lado, fechou os olhos, tentou dormir. Não veio. Então veio o pensamento. Simples, direto,
sem aviso. E se acontecer de novo? Ele abriu os olhos, ficou parado. O pensamento estava lá, no meio do quarto escuro, grande e quieto, como só os medos que a gente tenta não pensar conseguem ser quando finalmente aparecem. E se acontecer de novo? Não era um pensamento que ele havia construído, era um pensamento que havia estado esperando o momento certo para entrar, esperando que a felicidade ficasse grande o suficiente para que o espaço que ela ocupava também ficasse grande o suficiente para ser perdido, porque era isso, era exatamente isso. Mateus havia aprendido, do jeito mais duro que se aprende qualquer coisa, que as coisas boas podem ir embora, que uma mulher pode estar bem e depois não estar, que uma vida pode ser construída e depois desmontar em questão de horas, deixando só a parte de continuar sem saber direito como. Havia aprendido isso uma vez. E havia sobrevivido porque não tinha escolha, porque tinha Lívia, porque a fazenda não parava e a vida não parava, e ele havia colocado tudo dentro de uma caixa fechada e empurrado para um canto e continuado andando. Mas agora a caixa estava aberta de novo. Agora havia Ana, havia Pedro, havia um bebê chegando que era metade dele. Havia Lívia, que havia chamado Ana de mãe, e havia o casaco nos ombros dela e as mãos dadas na varanda. E a horta plantada de alface nova. Havia uma vida construída, e vidas construídas podem desmontar. Mateus ficou acordado até o amanhecer. Nos dias que seguiram, ele ficou mais calado do que o normal. Não era o silêncio de sempre. O silêncio dele tinha uma textura que Ana havia aprendido a ler, e aquele era diferente. Era um silêncio com tensão embaixo. Um silêncio de homem que está carregando alguma coisa que não estava carregando antes. Ela notou, não disse nada. Ficou observando, dando espaço, esperando que ele chegasse quando estivesse pronto. Mas os dias foram passando, e ele não chegou. Continuou na roça mais tempo do que precisava. Continuou respondendo com monossílabos no jantar. Continuou indo para a varanda à noite, mas ficando menos tempo. Levantando cedo, antes dela aparecer, indo para dentro, antes que a conversa pudesse acontecer. Lívia também notou. Mas Lívia conhecia o pai de um jeito diferente de Ana. Conhecia os ciclos dele. Sabia quando empurrar e quando deixar. E o que estava vendo agora era diferente dos silêncios de antes. Era mais fundo. Era o tipo que ela havia visto só uma vez, quando ela tinha uns 6 anos, e havia perguntado sobre a mãe de um jeito mais direto do que costumava, e o pai havia ficado assim por dias. Ela foi para a Jabuticabeira. Ficou lá por uma tarde inteira. Quando desceu, foi até o pai, que estava consertando uma dobradiça da porta do galpão. Um serviço simples de parafuso e chave de fenda, que não exigia atenção, mas dava trabalho suficiente para manter as mãos ocupadas. "Pai", ela disse. "Oi, você está com medo." Ele parou a chave de fenda. Ficou quieto por um momento. "Por que você fala isso?" Ele disse sem se virar. "Porque eu conheço você", ela disse. Simples, sem rodeio. Mateus ficou parado com a chave de fenda na mão, a dobradiça pela metade, o parafuso frouxo. Lívia ficou do lado dele, olhando para o galpão. "Quando eu era pequena", ela disse, "você me ensinou a não ter medo de cobra. Lembra?" Ele ficou quieto. "Você disse que cobra só ataca quando sente que está encurralada, que se você der espaço, ela passa." Ela fez uma pausa. "Mas você também disse que tem cobra que você precisa encarar, que ficar parado esperando ela ir embora não resolve." Mateus ficou olhando para a dobradiça. "Você tem 10 anos, ele disse. "Tenho." Ela concordou. "Mas ouço bastante." Silêncio. Então ela colocou a mão no braço do pai. A mão pequena com o calozinho no indicador, na manga da camisa dele. "Ela não é igual", Lívia disse baixinho. "Ana não é igual à mãe, e isso não é ruim. É só diferente." Mateus fechou os olhos por um segundo. "Lívia, você perdeu uma vez", ela disse. "Eu sei. Eu também perdi, do meu jeito." Ela fez uma pausa. "Mas a gente não perdeu agora. Agora tá tudo aqui." Ele ficou quieto,
A chave de fenda ficou parada na mão. Lívia tirou a mão do braço dele. "Termina a dobradiça, pai", ela disse. "Tá rangendo faz semanas." E foi embora, voltando para a casa com aquele passo miúdo e decidido que era só dela. Mateus ficou parado olhando para o galpão por um tempo. Depois pegou a chave de fenda e terminou a dobradiça. Naquela noite, ele não foi para a varanda. Ficou na sala depois do jantar. Lívia havia levado Pedro para o quarto para dar uma última mamada com Ana, e ele havia ficado sozinho na sala com o barulho da noite do lado de fora e a lamparina acesa na mesinha do canto. Ficou olhando para a chama por um tempo. Depois foi até o quarto dele. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Tirou a foto. Era uma foto pequena, de revelação antiga, com as bordas um pouco amareladas. Ela estava sorrindo, um sorriso largo, de quem não estava sabendo que estava sendo fotografada, o tipo de sorriso que as pessoas têm quando são felizes de um jeito simples e não estão pensando nisso. Mateus ficou olhando para a foto por um longo tempo. Havia dor ali, sempre havia, mas havia também algo que havia mudado no jeito que a dor se apresentava. Não era mais aquela dor aguda dos primeiros anos que cortava. Era uma dor mais mansa, mais redonda, do tipo que fica quando o tempo faz o que o tempo faz. Ele pensou no que Lívia havia dito. Ela não é igual. E isso não é ruim. Não era. Ana não era igual. Ana era Ana, diferente em quase tudo, chegada de um jeito diferente, com uma história diferente, com um filho nos braços e outro chegando, e uma força quieta que não gritava, mas não cedia. E ele havia se apaixonado por Ana, não da mesma forma, não pela mesma razão, mas havia. E tentar negar isso seria mentira. E Mateus era muitas coisas, mas mentiroso para si mesmo era uma que ele havia prometido nunca ser. Ele havia se apaixonado por Ana e estava com medo de perder. Mas o medo de perder não era motivo para não ter.